Muito bem, estamos de volta aqui com o Dr. Vinícius Marques, especialista em oftalmologia dos olhos. Muito importante, nós estamos falando de algo fundamental para a nossa saúde, porque quando o olho está bem, tudo está bem também conosco, porque também é no olho que pode ter a repercussão de algumas enfermidades que se passam no nosso organismo. Numa delas, diabetes, um dia nós vamos falar aqui, né? O risco para a nossa visão, a hipertensão arterial também, outro risco. Mas vamos falar um pouquinho, voltando àquela parte, eu queria perguntar para o Dr. Vinícius o que é pterígio. Às vezes a pessoa pergunta, quer saber se tem perigo ou não pterígio, qual é o risco, posso fazer a remoção cirúrgica, tem correção, tem idade, por que ocorre isso? O pterígio, ele é na face externa do olho. A gente tem uma membrana onde fica a nossa parte branquinha, que se chama conjuntiva. É uma membrana transparente, fininha, que cobre essa parte branca. E o pterígio ela é uma proliferação indevida dessa membrana, uma proliferação indevida da conjuntiva que normalmente cresce sobre a córnea, cresce sobre a lente transparente que cobre o olho. Esse pterígio normalmente ocorre por exposição solar excessiva. Então é aquele paciente que trabalha em ambiente externo, que trabalha na área rural, que trabalha com pesca, ou que trabalha com transporte, que trabalha na rua e que tem uma exposição solar excessiva ou muitas vezes alguns fatores genéticos associados. Às vezes o paciente chega no consultório e diz: doutor, eu vim tirar essa carninha, mas o meu irmão também tem, a minha mãe também tem, e normalmente essas são as duas maiores causas dos motivos pelos quais acontece. De fato, essa carninha, esse tecido começa a se proliferar indevidamente e começa a cobrir a menina dos olhos, trazendo diversos transtornos. Na imensa maioria das vezes, a queixa dos pacientes é vermelhidão, irritação, ardência. Então, se é uma moça e ela usa maquiagem, o olho irrita. Se cai um pouquinho de shampoo no banho, irrita. Se faz um churrasco, pega uma fumaça, ou vai na praia, faz uma maresia, irrita. Se dormir pouco, irrita. E normalmente, a cirurgia não é nenhum bicho de 7 cabeças, nenhum um processo muito complicado, mas devemos sim tratar, depois de uma avaliação adequada, oftalmológica, tratar de forma a fazer uma remoção mecânica, fazer uma remoção cirúrgica. Os pacientes chamam muito de raspagem, né? Para que a gente possa tirar aquele tecido do local indevido e colocá-lo aí de volta no lugar, remover a quantidade excedente, para que isso possa se resolver e que esses sintomas todos possam ser minimizados. O ideal é que a gente efetivamente proceda com a remoção, porque se é um tecido que se prolifera e se isso vai acontecendo lentamente ao longo do tempo, a tendência natural é que ele obstrua parte do nosso campo de visão. Então, em algum momento, ele pode começar a prejudicar o nosso eixo visual. E aí o problema é um pouco maior, porque a remoção, de certa forma, é um pouco mais complicada, pode ser que fique alguma cicatriz por conta daquele processo cirúrgico e pode efetivamente ter dano à visão, dano ao campo visual. Então, é muito comum, na nossa região é muito comum, pacientes que pegam mais sol, pacientes com uma meia idade para uma idade avançada, é mais incomum nos pacientes mais jovens e, idealmente, a gente deveria tirar sim, doutor Mário, deveria remover para evitar futuros problemas. Ótimo. Isso é interessante porque o pterígio, muitas vezes a pessoa fica anos com aquilo incomodando e não sabe que muitas vezes uma remoção cirúrgica com oftalmologia corrige todo esse problema. Sim. Né? Um mal-estar, né, da visão, que dói muitas vezes. Incomoda. Arde, incomoda. Inflama. Né? Inflama. Com certeza. Fica vermelho aquilo ali, né? É um procedimento rápido, coisa de 20, 30 minutos. Outra coisa que nós gostaríamos de falar um pouquinho é sobre a córnea. Quais as patologias que podem ocorrer? E eu tenho certeza que muitas das patologias que ocorrem na córnea é por descuido da própria pessoa.
o trauma. Sim. Não é mesmo? Esse normalmente é o carro-chefe dos nossos problemas. A lente mais externa é aquela que acaba recebendo O maior impacto. maior quantidade de impacto e de agressão. Existem algumas patologias, doutor Mário, que são muito mais incomuns, como degenerações, como problemas, muitas vezes até metabólicos ou problemas genéticos, que causam alguns transtornos na córnea durante a vida, mas esses são a imensa minoria. Na imensa maioria das vezes, os problemas da córnea vêm por conta de traumas, por conta de presença de corpos estranhos, por conta de uso indevido de lentes de contato, por conta de queimaduras de aparelhagens de solda ou queimaduras... O cal na construção. O cal na construção. Cimento. Exposição excessiva à luz solar. Às vezes o paciente vai para a praia e passa o dia inteiro sem uma proteção de um óculos escuro. Isso é muito importante, isso aí. Então, normalmente, a córnea ela é acometida, sim, por descuido dos pacientes e descuido daqueles que acabam não protegendo adequadamente. E muitas vezes a lesão é irreversível. Muitas vezes a lesão é irreversível, dependendo do grau de acometimento, é diretamente proporcional àquela cicatriz. É diretamente proporcional à deformidade que o trauma causou. Então, a gente deve sempre pensar na córnea como uma aparelhagem frágil, um órgão frágil, que precisa ser protegido no trabalho, em algum serviço muitas vezes doméstico, a necessidade de utilizar óculos de proteção, a necessidade de usar óculos escuros quando a gente vai se expor à praia, quando a gente vai se expor à luminosidade muito intensa, e tomar cuidados referentes assim, ao uso de maquiagem, ao uso adequado das lentes de contato, que é um capítulo à parte, né? O paciente tem que usar isso de forma racional, de forma adequada, tomar muito cuidado realmente na história do trabalho, por conta de diversos acidentes que a gente vê no nosso dia a dia, mas é muito importante porque ela tem que estar perfeitamente transparente e arquitetura preservada, e é o nosso portal da frente, é o nosso para-choque, vamos dizer assim. Isso. Poderia falar um pouquinho, porque se vê muito na televisão, jornais, transplante de córnea. Sim. Em que condições isso ocorre? Como aproveitar a córnea de um paciente? Porque hoje tem bancos de córnea, né? Sim, a gente tem alguns bancos de olhos, e esses bancos de olhos são os bancos onde a gente tem a disponibilidade de córneas doadoras. Então, a doação de córneas, ela funciona como a doação de qualquer outro órgão. É um gesto muito nobre, né? Pela possibilidade da gente ajudar ao próximo, e quando a gente pensa na córnea, a gente ajudar a devolver a visão de uma pessoa que não enxerga mais. Então, os bancos de córnea disponibilizam algumas córneas para que a gente possa utilizar naqueles pacientes que têm a necessidade. E ele pode ter a necessidade por conta de algumas doenças do próprio olho, como, por exemplo, o ceratocone, como algumas degenerações da própria córnea, como algumas complicações inflamatórias. O paciente muitas vezes tem uma doença ocular importante e acaba acometendo a córnea, ou, na grande maioria das vezes, para reposição de uma córnea nova depois de algum trauma ocular muito importante, muito significativo. Então a gente tira aquele botão corneano que está danificado e coloca uma córnea doadora naquela região, como se a gente trocasse a lente da máquina fotográfica para poder tentar devolver a transparência, tentar devolver a clareza com que essa luz vai ser introduzida à retina lá no fundo do olho. O transplante de córnea, ele tem um índice de adaptação, vamos dizer, quando a pessoa faz, que não ocorre rejeição, é muito grande ou não? Ou é pequeno a rejeição? Normalmente é pequeno, e existe um fator que é um fator técnico, mas que é muito importante para isso. A córnea, ela é um tecido, como a gente chama, avascular. Então, avascular significa que ela não recebe nutrição sanguínea do nosso organismo.
Então toda a nutrição da córnea não é feita através de vasos, através de veias e artérias, e ela é nutrida pelo ar atmosférico, a parte do oxigênio, e a parte dos nutrientes. Ela é nutrida pelo próprio globo ocular através de fluidos que circulam dentro do nosso olho. Então, pelo fato da córnea ser uma estrutura avascular, ela, em tese, é uma estrutura que teria menos chance de uma rejeição pós-operatória, de uma rejeição pós-transplante. Então, normalmente é uma cirurgia que a gente tem bastante sucesso. É uma cirurgia onde os critérios para que sejam feitos são critérios muitas vezes menos complexos do que num transplante cardíaco, num transplante de fígado, e normalmente funciona muito bem. É claro que tem uma série de medicações que tem que ser utilizadas, tem todo um controle pós-operatório que é bastante rígido, mas a taxa de sucesso é bastante grande. A gente tem bastante sucesso. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos já com o Dr. Vinícius Marques para continuar falando sobre os problemas dos nossos olhos.